Queridos irmãos, a gente gostaria de refletir na palavra do Senhor. Nesse momento já cultuamos a Deus em comunhão, em adoração, contribuição, serviço. E agora nós queremos adorar a Deus meditando na palavra dele, olhando para a palavra dele. E eu gostaria, nesse início, de perguntar para você se tem alguma culpa que você carrega. A mensagem de hoje, obviamente, não é lembrar a culpa. A mensagem de hoje é trazer esperança para esses males que nos assolam. Você carrega algum medo? Por exemplo, tenho medo de morrer, tenho medo de encontrar Deus, eu não sei como será o meu encontro com Deus, talvez muitas dúvidas. Você sabia que a parte do nosso corpo que mais usa energia é o cérebro? A parte que mais consome energia é o cérebro. A mente, necessariamente, ela não está no cérebro, mas a mente, a nossa forma de pensar, ela utiliza o cérebro. E com isso, conforme nós vamos pensando, vai utilizando esse órgão, para pensar, para refletir, considerar essas questões. E muitas vezes nós vamos ficando cansados, esgotados. Nossa, mas eu não fiz nada hoje, por que eu estou tão cansado? É que a sua mente não parou. Sua mente não parou. Então você se sente cansado. Quantas vezes você já acordou pela manhã e fala: gente, parece que eu não descansei? É porque a mente não parou de trabalhar. Quando nós estamos no aconselhamento, nós tentamos ajudar as pessoas a vencerem os seus medos, a vencerem as suas culpas. Alguém que não lida bem com a culpa pode ter consequências terríveis em sua vida. Da mesma forma o medo, da mesma forma as dúvidas. A mensagem de hoje nos mostrará como ter certezas em nosso relacionamento com Deus, como isso gera convicção, como que isso traz liberdade, como que isso traz alegria. Então eu convido você a abrir no livro de 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Nós veremos o versículo 19 em diante. 1 João capítulo 3, do versículo 19 em diante. Ele começa o versículo 19 da seguinte forma: com isso saberemos que pertencemos à verdade. Eu vou repetir essa parte. Com isso saberemos que pertencemos à verdade. Em algumas versões diz o seguinte: assim saberemos que somos da verdade. Ou seja, como ter essa convicção, como ter essa certeza que nós pertencemos à verdade. E o apóstolo João, ele vai alistar aqui 3 razões de como que nós podemos ter essa certeza. E a primeira delas é consciência tranquila. Veja o versículo 19 ainda, parte B, até o versículo 20. Com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe todas as coisas. O que o apóstolo João está trazendo aqui para nós? Ele está mencionando que se por acaso o nosso coração e tudo aquilo que é interior a nós, tudo aquilo que está dentro de nós e que não é orgânico, que não é físico, que não é material, tudo aquilo que está dentro de nós, a Bíblia usa vários termos, como vontade, mente, desejos, consciência. O principal termo que define o eu interior é coração. Por isso que algumas versões dizem: se o nosso coração nos condenar, ou se a nossa consciência nos condenar, se o nosso eu interior nos condenar, porque uma das coisas piores que nós lidamos é com a culpa, é com o nosso coração nos acusando, trazendo lembranças, trazendo situações nos quais nós não aprendemos a lidar com elas, e isso começa a nos chicotear, isso começa a nos prender na masmorra do medo, na masmorra da culpa. Então o nosso coração, ele começa a nos acusar. Quem é você? Eu sei que você fez no verão passado, eu sei que você aprontou, eu sei que você viu, eu sei que você falou. Por que você está querendo buscar Deus agora? Nem sempre é o diabo que faz essas acusações, às vezes é o nosso próprio coração. Então tem pessoas que têm a consciência exageradamente sensível.
Tem pessoas, por exemplo, que você não pode fazer uma brincadeira com elas, porque se você fizer uma brincadeira, elas vão se ofender. São muito sensíveis. E essas pessoas vão ter essa dificuldade quando elas pararem para pensar no seu relacionamento com Deus, na sua vida moral, nos seus acertos, nos seus erros, nos seus pecados, na sua conduta de piedade. Quando ela começa a analisar a si mesma, ela começa a ver os seus erros, começa a ver as suas falhas, e a conclusão que ela chega: eu não posso ser filho de Deus, porque Deus é um Deus santo, Deus é um Deus que não tem pecado, e eu sou o quê? Pecador. E um pecador, o que ele faz? Ele peca. E aí essa pessoa com essa consciência extremamente sensível, ela começa a olhar os seus erros, ela começa a se martirizar, ela começa a falar: onde que eu estava com a cabeça ao fazer isso? Por que que eu fui fazer isso? E aí ela começa a fazer esse autoexame, essa autocrítica, de uma forma muito negativa, contrária ao que a palavra de Deus nos orienta. Isso gera uma autocondenação, isso gera severidade. Eu lembro uma vez de um pecado que eu cometi, que eu fiquei com nojo de mim. E naquela ocasião eu cheguei a me bater, eu me batia de tanta raiva que eu tinha de ter feito aquilo. Até que eu li Joel, quando Deus diz assim: eu quero que vocês rasguem o coração de vocês, e não as suas vestes. Porque eu pegava a roupa assim, que raiva. E Deus fala: eu não quero que vocês rasguem as vestes, eu quero que vocês rasguem o coração. Pecado, a gente se resolve com confissão. Quando nós admitimos, quando nós nos arrependemos, e a gente não precisa se martirizar, ficar nos chicoteando em nossas costas, nos punindo, porque Jesus, pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados. E aí, se a gente começa a se martirizar, isso vai levar ao medo, isso vai levar às dúvidas, isso vai nos paralisar, isso vai tirar a nossa alegria, isso vai tirar a nossa confiança. E segundo esse texto que nós lemos aqui, versículo 19 e 20, como que nós podemos acalmar a consciência que nos acusa? Veja aí na Bíblia, como que nós podemos acalmar essa consciência que nos acusa. O que o apóstolo João diz? Nós acalmamos o nosso coração, lembrando e tendo conhecimento que Deus é maior do que o nosso coração. A nossa consciência pode ser acalmada pelo conhecimento de Deus, que conhece todas as coisas. Ele conhece até o nosso coração, Ele sabe que nós somos filhos dEle. Se nós nos arrependemos e cremos em Jesus, Deus sabe que nós somos filhos dEle, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas. Deus sabe que nós fomos perdoados e Ele nos ama. Queridos, é importante a gente jamais esquecer que Deus nos ama, apesar de quem nós somos. Deus nos ama apesar de quem nós somos. Nenhum cristão deve tratar o pecado de forma leviana, mas também nenhum cristão deve ser mais severo que o próprio Deus. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre quem? Sobre Jesus. Ele já foi castigado, eu não preciso me castigar. A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que mais enganoso que todas as coisas é o nosso próprio coração. Se tem alguma coisa que você não deve confiar, é no seu coração, porque ele é mais enganoso que todas as coisas. A nossa confiança deve estar no Senhor. Então, nós podemos ter essa certeza quando nós temos uma consciência tranquila. No versículo 21, diz que as nossas orações, elas são respondidas. Veja o versículo 21, amados. Se a consciência, se o coração não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. E o versículo 22, e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. O que o apóstolo João está falando aqui para nós agora? Se o nosso coração nos condenar, nós devemos lembrar que Deus é maior que o nosso coração, que Deus conhece todas as coisas, Ele sabe que Ele perdoa os nossos pecados e que Ele nos ama apesar de quem nós somos. Mas se o nosso coração não nos condena, ou seja, eu lembro disso, que em Jesus eu sou perdoado e amado. Vamos dizer juntos? Em Jesus eu sou perdoado e amado. Se eu lembro disso, que em Cristo eu já recebi o perdão, em Cristo eu já sou amado. Irmãos, eu não preciso correr atrás de amor humano nenhum. O meu amor, o meu coração já foi alcançado pelo amor de Jesus. Romanos 5 diz
que Deus derramou o amor dele no nosso coração. Nós já fomos alcançados pelo amor de Deus, nós estamos satisfeitos. Então, se o nosso coração entende isso, que em Jesus eu já sou perdoado, eu já sou amado, eu tenho certeza desse relacionamento com Deus, e eu estou agradando, o texto diz que aquilo que eu pedir, Deus vai o quê? Responder. Deus vai responder. Por quê? Porque nós temos obedecido à lei de Deus, nós temos obedecido aos mandamentos de Deus. Olha o final do versículo 22: pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Irmãos, quando eu li esse versículo aqui, a gente dá um temor na gente. Quantas vezes a gente pede para Deus algumas coisas e, segundo a nossa visão, Deus não nos ouve, não é verdade? Deus não atende. Esse versículo diz que nós vamos pedir, Deus vai nos dar, porque nós o obedecemos e nós estamos o agradando. O que isso significa? Que obedecer aos mandamentos não dá o direito de ter as orações respondidas, mas obediência é uma condição indispensável para que nós sejamos ouvidos. Vamos ler juntos? Obedecer aos mandamentos não dá o direito de ter as orações respondidas, mas obediência é uma condição indispensável para que sejamos ouvidos. Se nós estamos pedindo, não estamos recebendo, é porque nós não estamos obedecendo. O que isso tem a ver, irmãos? Sem obediência, as nossas orações não serão respondidas. Ter a oração respondida, quando você pede alguma coisa para Deus e Deus te ouve, significa que você está alinhado com a vontade de Deus. Significa que você colocou a sua vontade em harmonia com a vontade de Deus. Então, tudo que nós pedimos de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. É isso que o texto quer nos ensinar. Não é um direito, não é uma exigência. Deus, estou fazendo o que o Senhor quer, agora o Senhor vai fazer o que eu quero. Não é assim que funciona. Eu estou obedecendo a Deus, eu estou tendo um relacionamento com Deus, estou amando tanto a Deus, que os meus pedidos vão ser o quê? Segundo a vontade dele, não segundo a minha vontade. Eu não vou me importar tanto se eu tenho um iPhone 13, 14, 15. Não vou me importar tanto se eu tenho um carro zero. Não vou me importar tanto até mesmo se eu tenho casa própria. Não vou me importar com essas coisas desse mundo, porque o meu coração está em agradar a Jesus, está em agradar a Deus. E aí tudo que eu pedir vai ser: Deus, por exemplo de oração, Deus, me ajude a ser mais santo, me ajude a ser mais paciente, me ajude a ser mais amoroso, Deus, me ajude a ser mais perdoador, Deus, me ajude a não ser ciumento, Deus, me ajude a não ser iracundo, Deus, me ajude a ser mais misericordioso, me ajude a ser mais trabalhador, me ajude a ser um pai referência para a minha família, me ajude como esposa a ser uma esposa que é auxiliadora como a Bíblia orienta, me ajude como filho a ser um filho obediente em tudo. Então os meus pedidos, a minha oração vai ser segundo a vontade de Deus, e esses pedidos Deus vai ouvir. Então a obediência é uma evidência que a minha vontade está em harmonia com a vontade de Deus. Em terceiro lugar, que nos dá certeza, então primeiramente a gente viu, é uma consciência tranquila. Em segundo, orações respondidas. E em terceiro, gera convicção, gera certeza em nós, da nossa fé em Jesus e nosso amor pelos irmãos. Veja o versículo 23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e amemos uns aos outros conforme Ele nos ordenou. Esse versículo aqui, conforme a gente já mencionou, ele tem duas direções. Tem uma direção vertical, que é a nossa fé em Jesus, nossa fé em Deus, e uma direção horizontal, onde é o amor pelos irmãos. A fé e amor fazem parte do núcleo da vida do cristão. O que esses versículos querem dizer aqui para nós? Que nós devemos crer correto, crer de forma correta, crer em Jesus. A fé não salva. A fé não salva. O que salva é a graça por meio da fé em Cristo Jesus.
Porque a Bíblia diz que até os demônios têm o quê? Eles têm fé. Até os demônios creem. Até os demônios sabem que Deus existe. Até os demônios sabem que Deus veio ao mundo, Jesus morreu na cruz, eles sabem disso. A fé em si só, ela não salva. O que salva é a fé em Jesus Cristo. Então nós temos essa fé no nome de Jesus. No versículo 21 aí que nós vimos, versículo 22, diz que creiamos no nome de Jesus. A expressão nome aqui no Novo Testamento, na cultura oriental, estava relacionada à pessoa. Por isso quando Jesus diz assim, que nós devemos orar em nome dele, é orar segundo a pessoa dele. Nome na cultura oriental está relacionado à pessoa, ok? Então nós devemos crer na pessoa de Jesus Cristo. E nós devemos fazer o que com os nossos irmãos? Amar os nossos irmãos. É fácil ou difícil amar as pessoas? Muito difícil. Não é fácil. O que os pecadores fazem de melhor? Eles pecam, e quando a gente vai amar as pessoas, eles fazem o que eles sabem fazer de melhor. Eles vão pecar. E eles pecam como contra nós? Como que eles pecam? Como? Mentira? Sim? O que mais? Traição? O que mais? Ofensas? O que mais? Desprezo, tirar proveito, desobedecer, indiferença. Oi? Só coisa boa. Só coisa boa. Não perdoar, não pedir perdão, se irar, murmurar, se queixar. Gente, não é fácil viver com um pecador. Você coloca 2 pecadores juntos, vai dar confusão. Põe 3, vai dar mais. Por isso que a Bíblia diz, quando tem o povo de Deus reunido, em João, o Evangelho de João, não na carta de João, Deus está falando lá, quando esse povo aqui se ama, que nós somos diferentes uns dos outros, certo? Estados diferentes, localidades diferentes, culturas diferentes, jeitos diferentes, gostos diferentes, valores muitas vezes diferentes. E aí quando esse povo aqui começa a se amar, o mundo olha para nós e fala, eles só podem ser povo de Deus, porque tinha tudo para eles ficar brigando, tinha tudo para eles ficar divididos, se dividir em facção, em ódio, falar mal um do outro, terminar o culto e ficar falando aí um do outro. Eles tinham tudo para fazer isso, mas eles não fazem. Por que eles não fazem? Porque Jesus está no meio deles. Jesus é o elo perfeito. Então nós nos aproximamos de Jesus, e na medida que a gente se aproxima de Jesus, a gente se aproxima dos nossos irmãos. Não tem como você andar com Deus e não andar perto dos irmãos, porque Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. E quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vou ter comunhão com os meus irmãos que também estão em direção à luz. Então quando eu tenho comunhão com Deus, eu vou ter comunhão com os irmãos, eu vou amar os irmãos. O apóstolo João, o amor é um dos temas dessa carta, ele vai falar mais sobre isso mais à frente. John Stott diz o seguinte: é amando os outros de verdade que sabemos que somos na verdade. Amém? Vamos ler juntos? É amando os outros de verdade é que sabemos que somos na verdade. É quando a gente ama alguém de verdade e nós sabemos que nós somos da verdade. Amar as pessoas. E como que nós amamos as pessoas, irmãos? Como que nós amamos as pessoas? Servindo. Você só ama alguém quando você a serve. É chegar hoje em casa, alguém fala, nossa, que vontade de tomar uma água, deixa que eu pego. Nossa, que vontade de esquentar lá aquele macarrão do almoço, deixa que eu esquento. E já vai provando até entregar, né? Deixa comigo. Eu amo alguém quando eu sirvo alguém. Se eu não servir a pessoa, eu não a amo. Essa igreja aqui ama as crianças? Sim? O que a igreja fez há pouco pelas crianças? Serviu? Queremos um espaço melhor para as crianças. Amar as pessoas, irmãos, guarda essa frase. Amar as pessoas é um remédio
para as dúvidas e para o medo. Se você tem dúvidas, se você é alguém que vive se questionando, se você é alguém que tem medo, o remédio, a solução é amar. Ame as pessoas, sirva as pessoas. E por fim, o texto fala o quarto aspecto, que é uma dupla permanência. Nós em Deus pela obediência e Ele em nós pelo Espírito. Veja o versículo 24. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Veja quantas palavras permanecer aparecem aqui nesses versículos. Vou ler novamente. Aqueles que obedecem aos seus mandamentos permanecem em quem? Em Deus. E Deus permanece neles. E sabemos que Deus permanece em nós porque o Espírito que Ele nos deu permanece em nós. O termo permanecer, em 1 João, é um termo muito recorrente, você lembra disso? Ele vive falando disso. Permanecer. Então, a condição para permanecermos em Deus, qual é? Veja o texto aí. Obedecer. Quer permanecer em Deus? Obedeça. E é fácil obedecer? Não, porque nós queremos fazer a nossa vontade. Quem é Deus que acha que pode mandar em mim? Por que Deus quer mandar em mim? Por que Deus quer que eu faça a vontade dele? Por que Ele não faz a minha vontade? Isso é rebeldia. É eu não querer me colocar debaixo da vontade de Deus. Então a condição para permanecermos em Deus é a obediência. E qual que é a prova de que Deus permanece em nós? Qual é a prova de que Deus permanece em nós? O Espírito. E aí, meus irmãos, essa é sensacional, isso é fantástico. Você já pecou alguma vez na sua vida, né? Com certeza, no dia de hoje, né? Talvez. Mas sabe aquele pecado, você cometeu um pecado, e aí você não conversou com ninguém, você não falou nada, e de repente o Espírito Santo vem, isso está errado, hein? Isso aí não é para fazer, isso aqui não honra o Pai. E você abandonou o pecado sem ninguém ter falado contigo. Já aconteceu isso? Quem falou com você? O Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Alguém que não é salvo, alguém que não crê em Jesus, ele não tem o Espírito Santo alertando, ele não tem o Espírito Santo guiando a toda a verdade. Ele está na prática do pecado, o Espírito Santo nada fala. O cristão, ele vai pecar e ele vai sentir o que pelo pecado? No início ele tem prazer, né? No início ele se agrada, mas depois ele, isso aqui não é para mim. A semente de Deus, a gente viu na mensagem passada, a semente de Deus, ela nos incomoda. O Espírito Santo nos incomoda. Ninguém falou contigo, ninguém chegou até você, o Espírito Santo está te incomodando. Você fala, eu tenho que largar esse pecado, eu preciso me arrepender dele. Então é o Espírito Santo agindo em nós, porque é Ele que nos convence. Então, irmãos, o que nós aprendemos nessa mensagem é que nós descansamos no que Deus fez por nós em Cristo, e não naquilo que fazemos para Deus, ou mesmo para nossos irmãos. Amém? Amém? Amém. O nosso descanso está no que Deus fez por nós em Cristo Jesus, e não no que nós fazemos por Ele ou para as pessoas. Vamos ler juntos? Descansamos no que Deus fez por nós em Cristo, e não naquilo que fazemos para Deus ou mesmo para nossos irmãos. Então, através do sacrifício de Jesus, através da pessoa de Jesus, através do nome de Jesus, nós podemos ter o quê? Consciência tranquila. O nosso coração não vai ficar nos chicoteando, e quando ele nos chicotear, a gente vai falar assim, Deus sabe todas as coisas. Aí nosso coração vai falar, mas ele sabe que você é pecador, sabe? E muito mais. Mas mesmo assim ele me ama, apesar de quem eu sou, apesar do que eu fiz ou do que eu faço, Deus me ama. E em Jesus eu estou sendo transformado a cada dia, com uma glória cada vez maior, a qual vem do Espírito. Então Deus está me transformando. Quando através da obra e do sacrifício de Jesus, da sua pessoa,
eu posso ter as minhas orações respondidas, porque a minha vontade, eu vou falar: Deus, não seja feita a minha vontade, mas a tua, não seja como eu quero, Senhor, mas sim como tu queres. E aí eu vou alinhar a minha vontade à vontade de Deus. Tudo que eu pedir vai ser segundo a vontade de Deus. E aí eu posso ter uma fé em Jesus e amor pelos irmãos. Eu posso confiar, eu posso crer, porque Deus assim se revelou a mim, e agora eu consigo amar as pessoas. E aí eu não vou ter aquele discursinho furado, sabe? Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, né? Eu não vou ter esse discursinho, porque o meu foco não está em mim. O meu foco está nas pessoas, o meu foco está na cruz de Jesus. O meu foco está no amor que Deus me alcançou, e com o amor que Ele derramou no meu coração, agora eu consigo amar as pessoas também. E aí também, por meio de Cristo, eu posso permanecer em Deus, e Ele vai permanecer em mim. A obediência a Deus é a evidência, quando eu obedeço a Deus, irmãos, é a evidência que eu pertenço a Deus, e a minha vontade está em harmonia com a vontade de Deus. Quando eu obedeço, é um sinal, é uma evidência de que eu pertenço a quem? A Deus. É chocante o que eu vou falar, muitas pessoas se chocam, mas nós não temos liberdade. Quando nós morremos em Cristo Jesus, nós morremos para viver em Cristo Jesus. Então, quando Deus me dá vida, a minha vida agora não é mais minha, a minha vida é de Jesus. Não importa mais as minhas vontades, importa o que Jesus quer que eu faça. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Estou aqui para lhe obedecer. Essa é uma evidência de que nós pertencemos a Deus, que a minha vontade está em harmonia com a vontade de Deus. Nós vamos terminar essa reflexão em oração, pedindo a Deus que Deus seja gracioso, misericordioso conosco, e que nós não tenhamos um coração rebelde, obstinado, focado no erro, mas que nós possamos agradar ao Senhor. Amém? Vamos orar. Ó Pai, nós